Olá, eu espero que vocês estejam tendo um dia de muita fé, um dia maravilhoso, tá? Com muita saúde, com muita gratidão. Hoje, como foi falado na aula passada, hoje, dia 7 de abril, nós estaremos corrigindo as atividades passadas. Eu vou corrigir a atividade desde o dia 25 de março ao dia 1º de abril. As aulas dessa semana, que foi dia 5 e 6 de abril, eu não vou corrigir agora, porque eu tenho que dar mais um tempo para as crianças que estão com as atividades, devendo atividade, tá? Por quê? Porque a internet está com o tempo muito nublado, a internet fica mais lenta, tá ok? Então vamos para a nossa mensagem de hoje. As crianças aprendem o que vivem. Se uma criança é criticada, ela aprende a condenar. Se uma criança vive com hostilidade, ela aprende a brigar. Se uma criança vive envergonhada, ela aprende a se sentir-se culpada. Se uma criança vive com tolerância, aprende a ser tolerante. Se uma criança vive com estímulos, ela aprende a confiar. Se uma criança é apreciada, ela aprende a apreciar. Se uma criança com igualdade, ela aprende a ser justa. Se uma criança vive com segurança, ela aprende a ter fé. Se uma criança vive com aprovação, aprende a gostar-se. Se uma criança vive com aceitação e amizade, ela aprende a encontrar o amor no mundo. Então, muitas vezes, as pessoas falam assim, as crianças aprendem o que vivem. Muitas vezes não. Tá? Eu tiro lá por minha convivência, meu filho. Muitas vezes não. Muitas vezes crianças aprendem muito mais coisas com os colegas do que com os pais em casa, né? Eu vou citar aqui um exemplo. Meu filho não escuta palavrão em casa. Quando era pequeno, começou a ficar falando palavrão e ele escutava em outros lugares. Em casa, não. Então, muitas vezes a gente não pode julgar o livro pela capa, né? Não pode julgar uma criança, comparar o que uma criança faz com a vivência deles. Mas a vivência ajuda muito, o conselho ajuda muito. Por isso que nós devemos acompanhar as vivências dos nossos filhos, saber onde eles estão, com quem estão, como eles estão agindo, tá? Isso é muito importante. Então tá bom. Vamos lá para a nossa primeira correção da nossa aula de hoje, que vamos iniciar com língua portuguesa. Esse aqui foi do dia 25 de abril, como eu já tinha falado para vocês. Vem assim. Um dos livros que mais me marcou foi Reinação de Narizinhos. Essa atividade aqui, do dia 25, ela vem... leia o que disse a escritora Ana Maria Machado sobre um dos livros que marcou sua infância. Então vem aí, um dos livros que mais me marcou foi Reinação de Narizinho, do Mundo, de Monteiro Lobato. A grande diferença de Lobato é que ele escrevia como as pessoas falavam. Além disso, o ambiente cotidiano e a mistura da realidade com a fantasia, tão presentes nos livros dele, também estão nos meus. A letra A expressão um dos livros que mais me marcou significa que, aí vocês vão marcar. Os outros livros também marcaram a infância da escritora. Então, quando ela fala assim, o livro que mais me marcou, é porque ela leu os outros livros também.
Só que o que ficou mais presente na infância dela foi o que ela destacou, que foi as reinações de Narizinho, ok? Então os outros livros também marcaram a infância da escritora, só que não foi tanto igual o Reinação de Narizinho. Como ficaria a frase em destaque se o livro tivesse sido único? Escreva a seguir. Então vocês vão escrever isso aqui, ó. Que se ela tivesse lido só o livro Reinação de Narizinho, o texto seria assim: o livro que mais me marcou foi Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. E lá tá um dos livros. Então vocês vão destacar isso aí, que lá tá assim, ó. Um dos livros que mais me marcou foi Reinação de Narizinho, de Monteiro Lobato. Então, que ela leu vários livros de Monteiro Lobato ou de outros livros infantis. Só que se ela tivesse lido só o livro de Reinação de Narizinho, ficaria assim: o livro que mais marcou foi Reinação de Narizinho, de Monteiro Lobato. A letra C. Circule o que aparece entre aspas. Então tá aqui, ó, vocês vão voltar lá. Aí o que tá aparecendo aí entre aspas? Reinação de Narizinho, ó, tá circulado. Na letra D. Neste caso, as aspas foram utilizadas para se tratar de título de obra, porque palavra e expressão estrangeira não é. Palavra criada pela autora também não é, porque ele é um título de um livro que não é da autora. A gíria também não é, porque gíria, vocês lembram o que é gírias? Mano, ô mano, meu, né? Brother, são as gírias, então não é uma gíria. Então vai ser o título da obra do livro, né? Que é Reinação de Narizinho. A nossa próxima correção é do dia 29, que foi numa segunda-feira. Escreva o que Ana Maria Machado aponta no livro de Monteiro Lobato que estão presentes nos livros dela. Então, o que está presente no livro de Ana Maria Machado que estava nos livros de Monteiro Lobato? O ambiente cotidiano e a mistura da realidade com a fantasia. O que Ana Maria Machado considera a grande diferença entre os livros de Monteiro Lobato? Espera-se que os alunos respondam que era o fato de que Monteiro Lobato escrevia como as pessoas falavam. Então, Ana Maria Machado, ela não escrevia como as pessoas falavam, ela escrevia palavras corretas, né? Ou do palavreado dela. Já Monteiro Lobato não. Monteiro Lobato, os livros deles o livro dele era de acordo com a fala dos personagens. Então, de acordo com a região, é um tipo de fala, que era o jeito de Monteiro Lobato se expressar dentro de seus livros. Você conhece algum livro de Monteiro Lobato? Qual e quais? Tá? Isso é pessoal. Eu não quero colocar aqui porque é pessoal, né? Mas Monteiro Lobato, ele é muito conhecido por causa do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Que é de Monteiro Lobato. A quarta questão. Releia o que diz Maurício de Souza sobre suas leituras na infância. Aqui vocês devem ter lido. Meus pais sempre traziam gibi de livros para cá e livros para casa. Deixa eu ver o tempo. Brucutu, Dick, Trace, Spirit, Capitão Marvel, Ferdinando e Meutice. Foram meus quadrinhos na infância, mas logo senti que só os quadrinhos não bastavam. Comecei a ler livros de Monteiro Lobato e do Machado de Assis. Então, vem aqui a letra A.
Circule o que aparece entre aspas, depois analise a função delas neste contexto e assinale a resposta correta. Então tá aí que ele circulou, né? Então o que é isso aí? É destacar o título das revistas em quadrinhos, que é o que os pais dele levavam para casa para ele ler. Você já ouviu falar de alguma das revistas em quadrinhos citado por Maurício de Souza? Quais? Aí você vai colocar. Você já ouviu falar de alguma das revistas em quadrinhos citado de Maurício de Souza? Então, na nossa tecnologia de hoje, muita gente não lê gibi, mas assiste filmes. São muito colocados em filme, principalmente os Marvels, né? Que tem o Homem-Aranha, Capitão América, o Homem de Ferro, que são os Marvel. Então vocês podem destacar isso aí também, se vocês conhecem algum vídeo, já assistiu algum vídeo referente ao gibi que Maurício de Souza destacou. Na letra C, porque Maurício de Souza disse: mas logo senti que só os quadrinhos não bastavam. Justifique sua resposta. Então, vocês têm que colocar assim, que só os gibis não bastavam mais para ele. O livro, para se tornar um leitor, é preciso ler e compreender muitos gêneros